Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do time de marketing da Yogi. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao YogiCast, um podcast sobre o WordPress feito para você. E neste mês eu venho com novidades. Neste episódio, nós vamos receber Guga Alves, ele que já contribuiu muito e ainda vem contribuindo com a história e evolução de uma ferramenta que é a queridinha da Yogi, o WordPress. Além de estar super presente no WordPress, Guga também atua na área de marketing digital e SEO. E a partir de agora você vai conhecer melhor toda essa trajetória. Mas antes do Guga revelar o que inspirou a trabalhar com o WordPress, eu preciso dizer que estou ao lado da minha colega de time, Sandra Pérez, que estará me auxiliando a comandar mais este episódio. Olá, eu sou a Sandra, eu também sou do time de marketing da Yogi e eu tô aqui como produtora de conteúdo no WordPress e como fã também do Guga. Né? Quero aproveitar para você que está assistindo, para já deixar o seu like e contar pra gente se você também é produtor de conteúdo, se você tem alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários pra gente poder esclarecer isso para você. Eu sei, Guga, que você já é figurinha carimbada no mundo do WordPress, mas eu queria que você contasse pra gente quem é Guga Alves. Primeiramente, um oi para você que gosta do editor de blocos e um oi para você que não gosta muito dele também, mas a gente vai falar disso. Então, gente, eu sou o Guga, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho com WordPress, acho que na maior parte do tempo de vida do WordPress, desde 2007, quando eu descobri a ferramenta. E de lá para cá eu fui entrando cada vez mais, entendendo cada vez mais como ela funciona e usando como base da minha carreira até. Posso dizer que tudo que eu fiz acabou sendo baseado em WordPress. E acho que pelo papo aqui vocês vão notando isso, né? Porque tudo que eu falar vai ter um pouco de WordPress envolvido. E você criou tudo para WordPress em 2007, né? Já são 15 anos, né? Sim, na Com o verdade, o site, né? WordPress já acabou. Como site individual, ele já terminou, tive que parar a produção de conteúdo nele por um tempo. Até porque, pelo movimento que minha carreira acabou tomando, eu acabo não tendo mais tanto tempo para criar conteúdo em profusão como eu costumava fazer, né? Eu brinco muito com os meus amigos até que você, como produtor de conteúdo independente, né, não uma empresa tal, conforme a idade e a responsabilidade sobe, o tempo para produzir conteúdo independentemente vai caindo, né? A gente precisa pagar as Sim. contas e evoluir em outros pontos, né? Então acabou gerando E, alguns conflitos, não só de tempo, mas também do foco que a minha carreira tomou, porque eu acabei indo para um lado de mais suporte em parte gerencial do que pegar o projeto e desenvolver diretamente, como eu fazia antes. Mas o que te foi um motivou? Pode falar, Sandra. Foi um site que ajudou muita gente, eu aprendi muita coisa, né, com tudo para o WordPress. E queria saber, né, o que a Ana ia perguntar, né, o que te motivou a começar lá em 2007, né? Era um assunto que não tinha muita gente pesquisar, tinha mais conteúdo fora, né? Sim, o Tudo por WordPress transformou minha carreira. Muita gente me conhece por causa dele, né? Mas 2007 foi um ano que eu estava perto de terminar a faculdade, que eu fazia análise de sistemas. Só que como universitário, como estudante, eu confesso que eu estava um pouco frustrado com o meio acadêmico tratar muito de programação em si, só código, e falar um pouco menos do que devia na minha visão, porque era o que eu queria aprender, na verdade, né? Mais do que apenas código. Eu sentia falta de ouvir falar um pouco mais de gerenciamento de projetos, de planejamento, de negócio, de marketing. Não só o viés técnico que as faculdades propunham. Então, durante a faculdade, você acaba aprendendo muito a fazer as coisas do zero, né? Como modelar o banco de dados, como criar uma página de login, como criar um sisteminha para ter algo de notícia, tipo um blog, que é o que o WordPress propunha, né? E para aquela época, já tem quase 20 anos isso, né? 15 anos atrás, a gente não tinha tantos sistemas tão bem difundidos para facilitar a nossa vida, né? Porque chegou num ponto quando eu já fazia freela para cliente, já fazia alguns sites para cliente para ter uma rendinha extra naquela época. E chegou num ponto que eu me vi cansado de todo o projeto ter que modelar algo que era muito parecido. Sempre pensar numa estrutura de banco, sempre pensar numa estrutura de login e estar atualizado com o que vinha mudando de sistemas de logins, né? De segurança. Dava bastante trabalho manter isso tudo. Então chegou um ponto ali pelo começo de 2007, que eu já estava me encaminhando para o último ano da faculdade, e eu estava começando a ficar cansado de reinventar a roda em todo o projeto, que eu ouvi falar em alguns sistemas tipo, bem difundidos na época, como PHP Nuke, Joomla, Drupal, WordPress,
tinham vários sistemas diferentes que, teoricamente, já te traziam uma base pré-pronta, sabe? Eu resolvi testar todos, porque eu tinha conhecimento de PHP, mas não das plataformas em si. Eu decidi, então, falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um ambiente local no meu computador, o que hoje em dia é fácil, né? Você instala um aplicativozinho, já tem tudo configurado. Naquela época, não, você tinha que instalar PHP na mão, banco de dados na mão, dava um trabalho do caramba fazer isso tudo. Então, eu decidi criar um ambiente local na minha máquina e criar uma instalação para cada sistema diferente que existia na época. Instalei uns 5 sistemas diferentes, esses que eu citei são os que eu consigo lembrar até hoje. E comecei a testar alguns. Eu falei, eu vou ver qual é a facilidade de usar essa ferramenta, porque depois que eu entrego o site, quem vai tomar conta daquele conteúdo é meu cliente, não sou eu. E para mim, como programador, eu consigo me virar em qualquer um. Mas e o jornalista, que não tem noção de TI? Vai ficar fácil para ele entender como aquilo funciona? Então, meu primeiro ponto central de pensar o que ia ser fácil foi pensar no meu cliente. Vai ser fácil para ele operacionar? Para ele tomar conta de tudo? Porque se for mais fácil para ele tomar conta de tudo, e ao longo do tempo que a empresa dele existe, sei lá, durante todo o tempo que a empresa dele tem um site, isso foi economizar tempo, mesmo se for dar um trabalhinho a mais para fazer, no meu caso, que você é o programador que vai fazer, pode valer a pena. Porque vai me dar menos problema lá na frente, né? Menos problemas que vão surgindo para o cliente, menos perguntas. Vai facilitar a minha vida, vai facilitar pegar mais projetos. Fui testando todas as ferramentas e confesso que algumas eram bem chatinhas de configurar, mesmo a gente com conhecimento técnico. Eu lembro de plataformas que só aquele passo a passo para instalar umas 10 telas diferentes. E quando eu testei o WordPress, que por acaso foi a última que eu testei, a configuração inicial eu já achei mega simples. Porque pediu um banco de dados, senha, nome de usuário, e com 3 cliques estava instalado. Eu falei, cara, já começou bem, né? Instalei rapidinho. Deixa eu ver como ele funciona mais por dentro. Aí eu comecei a entender que, embora ele não fosse o que os programadores convencionais chamam de um sistema MVC, né? Que ele é bem modular, bem tudo separado. Se você pensasse de uma forma um pouco abstrata, até era. Eu podia pensar no tema do WordPress como layout. Eu podia pensar nos plugins como a parte funcional, de trazer funcionalidade. E o painel dele era a parte visual, realmente, que o cliente entra e coloca o conteúdo. Então eu entendi, embora tecnicamente não seja a melhor forma, dá para eu abstrair e pensar da melhor forma e continuar fazendo o sistema com orientação MVC, que acaba sendo uma prática boa de desenvolvimento, né? Nesse processo que eu testei e achei muito fácil, aí comecei a ver a questão da produção de conteúdo naquela época, como era. Eu já era rato de internet desde os anos 90, desde que ela surgiu, desde que ela começou. Então eu já estava muito acostumado a buscar conteúdo, a consumir conteúdo pela internet. Não com a profusão e velocidade que a gente faz hoje em dia, né? Que você clica em 2 segundos, algo carrega. Hoje em dia é muito rápido. E era mais difícil para o criador de conteúdo também colocar tudo aquilo assim um programador, né? Então a gente tinha bem menos conteúdo. Só que ao mesmo tempo eu comecei a ver que, cara, em inglês tem muita coisa. Por que em inglês tem muita coisa e em português não tem nada praticamente? Foi um pensamento fácil. Falei, o resto todo mundo fala inglês, né? A gente deu azar, entre aspas, de ser colonizado por um país que nos deu uma língua que não é a que o mundo adotou. Então tem pouquíssimos produtores de conteúdo em português. Nós somos o maior país do mundo que fala português. Muito maior do que Portugal, que é a pátria-mãe dessa língua, né? Então, conteúdo em português seria basicamente o que o brasileiro criasse. E quase ninguém publicava conteúdo. Eu resolvi criar tudo para o WordPress para começar a compartilhar as minhas experiências iniciais. Eu era um amador ainda, eu estava aprendendo o básico. Ainda fazia umas gambiarrazinhas, ainda fazia uma besteira e depois aprendia. Mas eu fui compartilhando até isso, até as formas erradas que eu fiz e depois como eu corrigi. E eu acho que isso foi o ouro, né? Para quem estava vendo. Exatamente, porque eu fui entendendo que as pessoas queriam saber mais esse tipo de coisa com os comentários que tinham no blog. E a primeira coisa que eu estranhei foi ter comentário. Eu falei, caramba, alguém visita esse troço. Eu não entendia nada de marketing, de SEO em si na época. Eu tinha alguma noção de criação de conteúdo, até porque eu acompanhava muitos fóruns de tecnologia, eu era ativo em alguns deles. Então já tinha uma rotina não tão regular de criar conteúdo, de compartilhar algumas coisas pela web. Quando eu criei o site e coloquei no ar, foi meio que é um blog pessoal. Eu coloquei o nome Tudo para o WordPress como uma ousadia de quem não sabe marketing, não sabe nada,
Mas pensando, um dia vai ter tudo, um dia vai ter muita coisa, pelo menos. Mais do que os outros vai ter, porque a concorrência é múscula, né? Então já cria uma marca forte, pelo menos, né? Escolheu bem, apesar de não ter noção, escolheu muito bem. Eu acho que eu tinha alguma noção de observar muita coisa, não de estudar marketing de fato, né? Uhum. Quando eu comecei a criar alguns postzinhos, divulgar em alguns grupos e comecei a ver que tinha visita de fato naquele site, através dos comentários das pessoas mesmo, porque eu até tinha Google Analytics, mas eu nem entrava tanto porque minha meta não era fazer o site ficar famoso. Não tinha noção que dava para ganhar dinheiro com isso pela internet, inclusive. Naquela época eram pouquíssimas pessoas que ganhavam vida com criação de conteúdo pela internet. Mas chegou num ponto que, para a época, às vezes tinha 5, 10 mil visitas em um dia. Eu falei, caramba, isso tá grande. Eu não tenho mais controle do tamanho que isso é maior do que eu, inclusive. Como é que eu vou fazer para realmente cuidar direito disso? Aí eu lembrei, eu falei, pô, mas tem marketing, né? Se eu entender como as coisas funcionam, eu vou ter mais controle sobre o que está acontecendo. Seja de entender o que está acontecendo melhor, tomar decisões e direcionar melhor. Então eu tinha noção, acho que a mente de gerente de projeto já ajudava um pouco a ter noção de que eu precisava estudar para saber tomar próximos passos, né? Então eu acabei estudando um pouco de marketing digital para aplicar no meu site, porque nessa época, 2007 para 2008, eu era suporte em informática numa agência de marketing, só que eu consertava computador, eu não fazia nada de web lá na época. E ali eu comecei a pentelhar o povo da empresa mesmo, né? O que é esse tal de Google AdSense que vocês colocam aí? O que é esse Google AdWords aí que faz anúncio? O que é esse SEO que vocês falam? Fui entendendo basicamente o que era o mercado de marketing digital, o mercado inicial de marketing digital no Brasil, né? Que mal tinha começado a existir. E fui consumindo muito conteúdo bom com pessoas que já trabalhavam com aquilo, né? Acabou que chegou num ponto que eu tomei uma decisão mega maluca, bem inesperada para muita gente, que foi resolver sair da agência de marketing que eu trabalhava. Porque eu via que ali eu vou só consertar computador, eu vou receber um salário porcaria qualquer, sabe? E a gente já vinha vendo naquela época que notebook substitui máquina mesmo, desktop, e daqui a pouco mal tem o trabalho, né? Com o volume que tinha antes. Eu decidi começar a pensar em sair da empresa e investir num curso de marketing digital. Para minha sorte, eu falei até esse pensar em sair antes para ficar claro, eu vou falar a seguir. Para minha sorte, 2 semanas depois eu fui demitido da agência que eu trabalhava. Porque um monte de gente foi demitida naquela época por algum layoff que a empresa teve, alguma reestruturação que ela teve. Nunca uma demissão foi tão bem-vinda, né, Guga? Exatamente, eu já queria sair, sabe, por acaso. Então, quando eu fui demitido e me pagaram a indenização da demissão, porque era CLT tudo certinho, e eu vi o valor da rescisão, eu falei, cara, já sei, vou pagar um curso de marketing digital. Procurei a melhor escola de marketing digital que tinha aqui pela época, que era o Instituto Infinet aqui no Rio de Janeiro, que era um dos poucos no Brasil que já era bem difundido em ter bastante conteúdo curso de marketing digital. Fiz o curso de marketing digital lá. Eram 6, 7 matérias diferentes. Mas no curso, por ter pentelhado tanto o pessoal da agência, durante as aulas do curso, eu descobri que eu já sabia tudo aquilo que estavam ensinando. Porque já tinham me ensinado. Eu convivi com gente muito boa durante aqueles 10 meses de agência que eu trabalhei. Aquilo me deu uma confiança de realmente falar, não, agora eu vou me aplicar, eu vou estudar a fundo. E a área que eu vejo que mais tem a ver com o que eu faço é SEO. Porque eu crio conteúdo, tento posicionar ele bem, preciso de conhecimento não só técnico, mas de criação de conteúdo para aliar as duas coisas e fazer um site decolar. Eu já sabia as duas coisas. Eu não sabia que eu já sabia, na verdade, né? Eu acabei vendo que eu sabia bem as duas coisas quando terminou o curso. Aí, realmente, em 2008, que eu me empenhei muito em começar a criar bastante conteúdo no WordPress, mas de uma forma realmente bem planejada, bem estruturada, olhando como o mercado de fora fazia. Às vezes, traduzindo algum conteúdo, deixando bem claro, tradução do artigo oficial do site tal. Outras vezes, só pegando como inspiração e falando, esse título de matéria é legal, mas eu vou escrever a minha. E eu realmente escrevendo conteúdo do zero. Então, acabou sendo um misto de curadoria com conteúdo original. Tudo por WordPress. Nossa, que história. O seu é apaixonante, né, Guga? Não tem, tu começa ali produzindo conteúdo, quando vê, já entrou para essa droga chamada SEO, né? É, de fato é. Muito viciante. Naquela época era até um pouco mais simples do que hoje em dia. Porque a gente não tinha rede social como a gente tem hoje.
A maioria das pessoas que queriam fazer uma busca iam direto no Google. Hoje ainda é a maioria, mas tem gente que busca no TikTok, tem gente que busca no Instagram, daqui a pouco surge outra rede, tinha o Orkut morreu, sabe? Rede social é sempre um terreno alugado, né? O nosso site a gente vai ter controle, o nosso conteúdo vai estar lá enquanto a gente estiver pagando o servidor, e só depende da gente pagar o servidor, né? E manter aquilo ali. Mas acabou mudando muito a forma da gente produzir conteúdo e pensar em divulgar, porque agora a gente tem que pensar em como a gente está funcionando. Vou fazer um Reels, vou fazer um vídeo pro TikTok, vou fazer um artigo no Instagram e vou linkar para não sei onde. Sabe? A gente tem que pensar de umas formas um pouco diferentes hoje em dia. Os próprios resultados de busca já mudaram muito, né? E vai mudar ainda mais com a inteligência artificial que está vindo aí. E mudando mais ainda como funciona. Então, SEO é que nem vida de médico, sabe? Você não para de estudar, você não para de ver novidade, sabe? Pelo menos a gente não mata ninguém sem errar um procedimento. Agora, uma curiosidade. O que você acha desses esses profetas do SEO que estão surgindo, que estão dizendo que é todo um trabalho meio que inútil, né? Que é só para fazer a gente perder tempo, que simplifica muitas coisas, que tem surgido alguns, né, nas redes sociais ali, uns profetas ali que não serve para nada, né? Não dá certo, não funciona. Surge Né? um pouco de tudo. Uma coisa que eu falo muito com os meus amigos da área é que a gente tem que abrir a cabeça na forma de pensar e não pensar só no marketing, só no conteúdo, só em como a rede social é. Se a gente parar para olhar um pouco como o mundo funciona, como as coisas funcionam, em outros mercados isso já existia. Se a gente parar para olhar, por exemplo, o mercado da nutrição, o que não falta é charlatão. Sim. O que não falta é gente, às vezes, criando fobia nas pessoas de que, não, corta 100% do carboidrato na sua dieta, que carboidrato engorda. Eu tenho esses papos, às vezes, com pessoas do meu ciclo de amizade, né? Porque a maioria não lê nada sobre nutrição, só fala o que os outros falam, né? Então, às vezes, eu já tive papos assim de, não, corta carboidrato que você perde peso. Eu falo, não, eu como carboidrato todo dia e perdi 10 quilos esse ano. É saber fazer, não é cortar totalmente. No marketing, às vezes, tem isso, sabe? Para acompanhar a nutrição, a gente tem que comprar a revista do mês para ver o que já pode comer, porque antes era o ovo, não podia, depois era o leite, depois era a farinha. Então, cada mês tem um alimento da moda, né? Que sim, não mas pode o advento comer. da internet vai mudando como isso funciona. A revista do mês já não é mais o suficiente. Hoje em dia, você tem um pesquisador que publica artigo, de fato, onde importa, no Instagram. E você pode seguir ele diretamente, sabe? Eu já vi pessoas assim rebatendo estudos que a Organização Mundial da Saúde compartilhou. Como um estudo recente que teve, para vocês verem que eu estou bem antenado com os assuntos, porque eu leio bastante, né? Teve recentemente a Organização Mundial da Saúde falando que aspartame, que é do adoçante, né, é potencialmente cancerígeno. Um monte de coisa tá naquela lista e ninguém tá fazendo alarde que tem que parar de comer, sabe? O que faltou à OMS nesse caso dizer é que os estudos que eles fizeram em animais, a gente tem que passar para o humano quando for pensar, e a quantidade é proporcional ao peso que a gente tem corporal. Então, se eu tenho 100 quilos e, sei lá, 5 gramas de aspartame por quilo faz mal, quanto que eu vou ter que consumir para passar mal? 500 gramas? Eu nunca vou comer 500 gramas de adoçante. Então, porra, não dá, né? Não dá para extrapolar e falar, então dá câncer. Calma, o que o pessoal pega e faz esse alarde, né? Porque fizeram muito para derrubar a empresa de refrigerante, né? Sim. Aquela famosa. Porque aí você tem que consumir, sei lá, um caminhão de refrigerante para poder ter a quantidade que vai fazer mal realmente. Exatamente. Né? Aí você vai ter problema porque refrigerante em excesso faz mal, mesmo sem aspartame, né? Mesmo se for com açúcar. Não tem como, né? Mas aí eles fazem esses alardes, né? Então... Mas eu faço muito esse paralelo porque no mercado de marketing digital é a mesma coisa. Inteligência artificial surgiu, o Google vai acabar. Tudo que surge fala em... O produtor de conteúdo vai morrer. Vai morrer, por aí, exato. né? Tudo que surge fala que o Google vai acabar. O SEO sempre vai morrer. Todo ano alguém está tentando matar ele. E a única coisa que sobrevive o tempo inteiro. O Orkut morreu. O Twitter tá meio cambaleante, a gente não sabe para onde vai. Lançou o Threads, a gente não sabe se aquilo vai pegar ou não. Se não pegar, morre também. E aí? O Snapchat bombava por aqui, agora já quase não usa. Todo o resto tá morrendo. Enquanto isso, quem não está investindo em SEO e quer levar pessoas para o seu site porque quer fazer venda, deve ter observado que o custo por clique pagando anúncio só sobe, né?
E aí, você vai ficar a vida inteira pagando um negócio que só sobe? Eu acho que essas pessoas elas têm preguiça de fazer o SEO, não querem pagar anúncio, então fazem polêmica. Para E outra coisa que poder. eu ouço Exatamente. muito, né? Ah, SEO só para robô, não. Se você tá fazendo SEO só para robô, você que tá fazendo SEO errado, né? Já começa aí. Não, SEO nunca foi só para robô. A grande questão é que às vezes as pessoas não entendem a evolução disso. Quando menos gente usa a busca, você tem menos campo de observação. Digo você, Google, para pensar em combater spam, Uhum. para pensar em melhores práticas. Você tem um campo de observação menor, você ajusta menos o algoritmo. Então, com menos ajustes, tem menos coisas também que vão fazer diferença. Então, antigamente, quando eu comecei a estudar SEO, eram menos claramente para ver que eram menos fatores influenciando em tudo, e era mais fácil porque a concorrência era menor, quase ninguém fazia. Então você ajeitava um título, fazia um site relativamente leve, botava um monte de palavra-chave ali e resolveu. Porque você está fazendo algo mais ou menos que ninguém está fazendo, já é melhor do que nada. O algo mais ou menos não funciona mais, porque toda a sua concorrência está investindo nisso. Você tem que ser melhor. É outro paralelo que eu faço com outro mercado, com a galera, por exemplo, que começa a estudar nutrição, gosta e vai fazer fisiculturismo. Que é algo que eu nunca vou entrar nessa seara, que já não é para mim. Mas o cara que começa a se exercitar, perde peso ou ganha músculo rápido. Depois ele já tem muito para ganhar mais, é mais difícil. Ele vai ter que refinar cada detalhezinho, grama de comida, quantidade de exercício, hora de sono. Tá vendo que eu justo muito, muito mais detalhado? Você está chegando no nível de excelência. Tudo vai ser assim na vida, não tem jeito. E sempre aumenta a concorrência também conforme você vai chegando nesse nível de excelência, porque a qualidade é muito maior, né? Então, são Sim, muitos sim. detalhes mesmo. Eu vejo E que teve muita coisa que até. a gente fazia de SEO antigamente, hoje é automático, né, no WordPress, né? Já muita, principalmente no WordPress, nas Sim, plataformas, já está sim. automático. Algo que a gente fazia que dava diferença, hoje em dia é algo que todo mundo faz. Mesmo se não tivesse ferramenta, a gente já sabia como fazer. A ferramenta facilita um Sim. pouco, claro. Mas a gente já sabe as melhores práticas. A gente raramente vai publicar um artigo com um título qualquer maluco, mal feito, mal pensado. A gente já está doutrinado a pensar na forma certa para fazer aquilo. Depois que a gente estuda, começa a fazer de uma forma certa, sabe? É E por tipo falar cozinhar. em produção. Nas primeiras vezes Uhum. você faz o arroz papado. As próximas vezes que você for fazer arroz, sempre vai ficar bom. Vira prática, né? Vira rotina. Exato. E até a Sandra tocou num ponto que eu queria te perguntar, Guga, de que forma, assim, você escolheu o WordPress na época para ajudar na construção de sites, mas de que forma ele te ajudou na produção de conteúdo? Claro, sem ser o tema, né, que levou você a fazer o blog, mas na parte estrutural mesmo, de editor, de que forma ele contribuiu? Eu acho que o que mais contribuiu para eu começar a pensar de uma forma mais organizada, a primeira coisa que eu olhei, que eu achei diferente, que me fez pensar por que era aquilo, e que às vezes eu vejo o pessoal usando completamente errado, sabe? Só que em 2007 eu já comecei a pensar nisso, pela minha experiência inicial ali, foram as categorias e tags do WordPress. Porque quando eu vi que tinha uma forma de organizar aquele conteúdo, a primeira coisa que eu pensei foi, legal, vai facilitar quem navega pelo meu site. Eu não tinha a noção de que isso era uma organização semântica para facilitar a ferramenta e entender meu conteúdo. Acabou que usando da forma certa, planejando um X grupos de categorias, porque elas eram importantes, e planejando a criação de conteúdo para cada uma delas, eu consegui ter uma periodicidade de assuntos que eu ia tratar. Então, durante uns 3 anos, toda a versão do WordPress que era lançada, eu tinha que publicar um artigo no meu site para falar todos os detalhes dela. Nessa publicação de lançamento de uma versão nova, eu falava de forma geral. Depois eu pegava cada funcionalidade nova, fazia um artigo sobre aquela funcionalidade, explicando basicamente o que ela era. Depois eu fazia um artigo técnico sobre aquela funcionalidade. Então eu já sabia falar com o usuário e com o programador. Um assunto virava 3. Fora que o lançamento me trazia, às vezes, 5 assuntos. Então acabava que, às vezes, eu já tinha conteúdo para um mês, facilmente. Só do lançamento de uma versão nova. Esse era o primeiro ponto que eu pensava quando saía uma versão nova para criar conteúdo, né? Em paralelo, tinham coisas que eu estava aprendendo enquanto eu estava fazendo o site, sabe? Achando alguma função nova do WordPress que facilitava alguma coisa e você não precisava mais usar um plugin para aquilo, sabe?
ou tentando entrar em detalhes mais técnicos que às vezes a gente não fazia tão bem na época, como entender a classe do WordPress para gerar menu de um site. Tem uma classe avançadíssima ali dentro já, e a gente quase não usa, mesmo programadores usavam muito pouco na época, sabe? Então, entendendo como era a ferramenta, e entendendo um pouco como o usuário pensava, eu lia todos os comentários do meu site e respondia, eu ia em paralelo anotando o que o pessoal estava perguntando, para assim que desse tempo encaixar na minha produção de conteúdo. Então, eu acabei, sem querer no começo, depois entendendo que era a forma certa de fazer, eu acabei atendendo um princípio básico do marketing, que é atender anseios e necessidades de um público específico. Não foi só pela minha cabeça a criação de conteúdo, né? Eu acabei entendendo o que o mercado queria e usando isso como inspiração para criar o conteúdo. E eu acho que isso é o que a gente tem que fazer até hoje, sabe? Não tem como fugir para o outro lado. Se a gente quer destacar um produto, um serviço nosso, que seja, a gente tem que fazer, às vezes, mais do que só o nosso planejamento inicial, né? Eu trabalhei mais para frente na minha carreira, em 2009, 2010, um pouco depois. Eu trabalhei no e-commerce de material esportivo, que na época era gigantesco, o Corpo Perfeito. Depois a Netshoes acabou atropelando eles e eles estão... Nem tenho ouvido falar muito dessa marca mais. Mas lá eu acabei trabalhando numa empresa que realmente vendia pela internet, né? E-commerce é um dos ramos mais concorridos que existem até hoje, né? E por ali eu comecei a ver que, conversando com o pessoal que criou o sistema do site, que alimentava o site, às vezes eu via que, pô, chegou um suplemento alimentar novo, um whey protein novo. Eu parava para ler a página que botaram no ar. A página que botaram no ar, o conteúdo era igual ao release que o fabricante mandou. Eu ficava, pô, mas se a gente copiar o release, que diferencial vai ter? Todo mundo copia o release, o concorrente também copia o release. Aí eu pesquisava aquele produto no Google. Todo mundo botou o mesmo texto. Se todo texto é igual, o que me faz comprar nesse site? Talvez a marca seja mais famosa, seja mais respeitada e tal. E eu fazia venda naquele site naquela época. Estando lá, eu consegui, conversando com o pessoal do marketing, com o pessoal do conteúdo, eu consegui mostrar para eles, pô, mas a gente está fazendo a mesma coisa que os outros. Por que a gente não pega, às vezes, aquele fórum famoso de fisiculturismo, que os maromba estão lá falando dessa coisa, e anota umas perguntas deles e responde ali na página do produto também? Porque se esses caras que estão malhando não sabem os detalhes, quem não sabe, quem nem está malhando ainda, então, vai saber menos ainda. E o que a gente, como vendedor, às vezes é bobo, como qual horário que eu tomo, se eu misturar com leite vai anular a propriedade, porque a proteína do soro do leite. Para quem está ali dentro, você já sabe. Para quem nunca tomou isso, nem nunca se exercitou, é natural ter essas dúvidas. Essas pessoas tiravam a dúvida no fórum. Pô, vamos começar a botar isso no nosso site. Não faz o cara sair para depois voltar e comprar. Ele pode esquecer. Ele pode ver a promoção do outro site e comprar no outro site. Ou você pode conquistar o cliente de primeira já, né? Exatamente, sabe? Faz ele entender que, pô, o preço tá bom e responde tudo que eu quero. Vou comprar logo. Faz ele ir num fórum, ver a informação lá, aí tem um banner do concorrente lá no fórum, e aí? O cara clica e vai embora, sabe? Então esses detalhezinhos lá começaram a fazer alguns produtos serem bem vendidos. Um pouquinho mais vendidos do que já estavam. Então ali eu comecei a ver, eu falei, cara, isso aí não é só para visita para um blog, meu. Isso realmente é entender como as pessoas pensam e levar o melhor conteúdo possível para elas. Sendo um e-commerce, na página do produto é bom ter essas coisas, mas hoje em dia a gente teria que fazer algumas adaptações, né? Lógico, né? Pensar como colocar isso na rede social, se dá para vincular com algum meme, com alguma coisa que tá rolando, com alguma brincadeira do pessoal da área, sabe? Expressões que falem, não sei. Hoje em dia tem que pensar de uma forma mais ampla, Mas aí né? você já fez o que mais importa, que é entender o seu público-alvo e o que ele quer, né? Aí, a partir disso, a criatividade te dá asas, né? Sim. Isso que hoje em dia, às vezes, é meio básico o pensamento, é básico o pensamento disso hoje porque a régua subiu, né? Antigamente não era. Algumas empresas começaram a fazer diferente. Todo mundo entendeu que funciona, todo mundo começou a copiar. Aí perdeu o diferencial. Qual é o próximo diferencial? E é assim, ela vai subindo eternamente. Antigamente a gente tinha muito como exemplo a Amazon. Ah, porque a Amazon faz isso, a Amazon faz aquilo. A Amazon continua sendo um exemplo. Mas a gente tem vários outros exemplos hoje. Porque outras empresas investiram em estudo, em conhecimento disso. A Netshoes é um exemplo lindo para quem trabalhar com e-commerce, dar uma olhada com calma, pegar um produto do mais que você nem conheça tanto, dá uma olhada como está estruturado, uma página do produto, uma página de categoria, como é a comunicação deles. Afinal, você como empresa, mesmo se não for um e-commerce, também quer vender.
Não é direto no site, mas você também quer vender, né? É sempre o lucro, né? As vendas são o objetivo, né? Sim, sim. Em paralelo, acompanhar o mercado, claro, né? Sim. Eu ia em todos os eventos que tinham, eu palestrei em vários dos eventos que aconteciam pelo Brasil, sabe? O que foram pontos que foram me dando até mais orgulho na carreira e vendo que eu estava progredindo, de fato, sabe? Porque evento você vê a cara falando lá, fala, caramba, legal, o cara do Google, o cara do Facebook, o cara de não sei onde, o cara famoso do SEO. Um dia eu mandei uma palestra e aceitaram, e eu continuei mandando, e já perdi as contas de quantas palestras eu dei na vida, sabe? Seja um evento de press ou de marketing, né? E por falar nisso, em evolução e acompanhar, estar em empresa e entender como está mudando o mundo, como você avalia a mudança de produção de conteúdo, começando lá com textos e hoje tendo esse boom das redes sociais? Eu acho que é um movimento bom, porque a gente democratiza um pouco mais a criação de conteúdo. A gente permite a empresinha do interior da Bahia, de Minas Gerais, às vezes atingir um público que ele não conseguiria, mas a gente também tem mais profusão de conteúdo não tão bom assim. Então a gente tem o lado bom, a gente tem muito conteúdo bom de fato, mas a gente também tem a desinformação. O que nos últimos anos, por questões políticas que o país, não só o Brasil, né, mas outros países passaram também, a gente já tem difundido hoje em dia o termo fake news, né? Que não era um termo que a gente usava de fato, né? Mas o mercado de nutrição que eu comentei é até um bom exemplo, né? Às vezes tem conteúdos que ganham por criar medo, sabe, nas pessoas. De que você está comendo errado, de que não sei quem engorda, não faz assim, faz a dieta comigo, que aí você vai saber como é que fazer a forma certa. Olha os clientes que eu tenho que já perderam peso. Eu É a fui melhor forma? Talvez nutricionista não. e eu abandonei a nutrição por isso, porque é difícil você trabalhar correto com nutrição, principalmente aqui no Brasil. A nutricionista ela é paga para emagrecer e não para dar saúde para a pessoa. E a função da nutrição é saúde, não é Exato, emagrecimento, né? exato. E é muito distorcido isso. Então, quem quer trabalhar direito não tem respeito, não tem praticamente, você tem que lutar para trabalhar. Então, eu acabei abandonando a nutrição já há bastante tempo, porque não é legal. É muito concorrido, é muito. E você, não é que você concorre com a verdade, você concorre com fake news, né? Com mentira. Exato, porque assim, às vezes as pessoas não entendem que a primeira coisa que a gente tem sobre um assunto é a ignorância. A gente não sabe nada sobre aquilo. É o desconhecimento. Vamos usar desconhecimento, porque às vezes ignorância, o pessoal usa a palavra como se fosse burrice, né? O que não é. Sim. Você desconhece o assunto. Então vem um doutor mega famoso falar que não sei quem engorda, pô, ele deve saber, ele tem milhões de seguidores, ele tem muito cliente, os clientes deles conseguem o resultado, mas às vezes consegue de uma forma bem maluca, né? E eu vejo que a cultura disso pegou muitas pessoas, né? Ah, mas não pode comer carboidrato porque carboidrato engorda. Eu falo, gente, eu como arroz todo dia, eu como chocolate todo dia, eu faço de tudo todo dia. Às vezes nem pra academia eu vou, não sou também a pessoa que malha todo dia, sabe? Mas eu consegui chegar no objetivo que eu queria, que era tirar o sobrepeso que eu tinha só. Não quero ficar atlético, fortão, sabe? Nesse processo de tentar por mim próprio estudar e tentar ter o conhecimento, não só ouvir os outros, eu comecei a ver que tem uns caras que falam uns negócios que eu falo, cara, eu consigo rebater. Eu sou só alguém que lê o conteúdo na internet. Eu consigo mostrar o estudo realmente que saiu em revista científica mostrando que está errado. Porque alguém que é bom me mostrou que ele existe, não porque eu leio o estudo científico, sabe? A partir do momento que um fala é bom, o outro fala é ruim, e me mostra qual é o estudo, aí eu leio para ver. Quem será que está falando a verdade? Será que eu vou entender aquele estudo até? Às vezes eu não entendo, é óbvio, né? Não é a minha área de especialidade. Mas às vezes fica bem claro que, porra, estão extrapolando a forma que estão falando aí, sabe? Tá meio exagerado na forma que estão falando. Como já tem feito muita gente na produção de conteúdo. Né? Inteligência artificial chegou, vai acabar. Produção de conteúdo do jeito que é. E eu tive um papo sobre isso ontem no LinkedIn, por acaso, com o Maurício Zani, que é mega especializado em SEO também. E a gente estava conversando no LinkedIn falando sobre o assunto. E eu fiz um comentário falando, cara, é por isso que a inteligência é artificial. Ela não é real. O chat GPT da vida não está criando conteúdo para você. Ele está lendo conteúdo que humanos já escreveram
aprendendo ou guardando aquilo e remixando o conteúdo, na verdade. Ele pega várias fontes e mixa de vários formatos diferentes. Mas isso tira a personalidade da forma de falar. Isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira criando conteúdo. Eu, às vezes, achava que algumas coisas que eu fazia na minha forma de comunicação eram ruim. Mexer muito mão, falar alto. Porque, às vezes, as pessoas acham que, falando alto tá nervoso. Não, eu tô dando ênfase, é de propósito, sabe? É totalmente intencional a forma que eu me comunico. Se eu estiver numa reunião de trabalho, eu fico na minha, tranquilo, falo devagar, falo baixo. Mas é uma comunicação externa, né? A gente não está falando com um público que está ávido por aprender alguma coisa. Então, assim, eu fui entendendo que a minha forma de expressar também importava para as pessoas, não só o conteúdo. O ChatGPT não vai ter a personalidade da empresa. Ele vai te dar informação básica. É de você pegar aquilo, entender aquilo, conferir se é verdade, porque, como a gente falou, tem muita profusão de desinformação também na internet. O robô não sabe 100% o que é mentira e o que é verdade. Às vezes, de ter 10 vezes mais informação falsa num assunto, em grandes sites, por exemplo, do que a informação verdadeira que está nos pequenos portais mais especializados, por exemplo. O ChatGPT pode achar que é a verdade, como o estudo lá do aspartame que eu falei, sabe? Pode achar que aquilo é verdade absoluta. Não é também assim. Exige uma análise mais detalhada para entender o que é o exagero naquele ponto, sabe? Então, é bom entender bem que a ferramenta, a inteligência artificial, ela não vai tomar o papel do redator. Ela vai tomar o papel do preguiçoso, para o redator vai ajudar a pesquisar conteúdo, pesquisar outros pontos, pesquisar outros tópicos e deixar aquilo com uma cara realmente de um humano escrevendo. Então a inteligência artificial não vai matar nada. A gente, como produtor de conteúdo, a gente faz todo esse trabalho de curadoria, leitura, mas falando um ponto-chave, né? As pessoas precisam ler mais, ler a informação e ler tudo para poder ter essa opinião. Acho que esse é um ponto sensacional, assim, que tu trouxe para essa conversa, Guga. A leitura, a importância de ler, de se informar, de botar o assunto na mesa e discutir, debater, entender, criticar ele, sabe? Antes de aceitar. Isso vem acho que de berço, de educação, sabe? Coincidentemente, entre aspas, porque eu sei que é o que me moldou como pessoa, né? Mas eu sempre gostei de ler. Eu lia muito revista em quadrinho quando era pequeno, quando eu era criança. Quer dizer, até hoje, eu tenho uma estante do meu lado aqui cheia de livros e revistas que eu posso mostrar até. Ó. Livro, revistas, já li tudo. Quer dizer, os livros nem todos, alguns chegaram há pouco tempo. Mas eu sempre gostei de consumir informação. E quanto mais você lê, menos ignorante você fica. Melhora a sua forma de se expressar, porque o seu vocabulário, o seu léxico aumenta, sabe? E você chega mais seguro para falar de vários assuntos. Então eu consigo, às vezes, conversar de uma forma não básica sobre nutrição, porque eu gosto de ler. Eu consigo falar dos filmes da Marvel, como está aqui atrás, né? Já deu para ver que eu gosto bastante. Tá cheio de bonequinho na mesa aqui também. E eu consigo falar de marketing, de SEO, de criação de conteúdo, que são áreas que eu estou sempre tentando ler cada vez mais, sabe? E uma coisa vai levando a outra, sabe? O último livro que eu comprei, que está até embalado aqui, que fica até uma dica boa pro pessoal, quer dizer, o penúltimo, até. O último livro que eu comprei que está embalado aqui é sobre storytelling, sobre como contar boas histórias. Porque às vezes a gente acha a nossa forma empírica de fazer, a nossa forma que funciona. Mas também tem uma ciência por trás disso. Como é que Hollywood monta roteiros e faz tantos filmes maravilhosos que vendem pra caramba? Tem um estudo por trás. A gente estava até comentando ultimamente aqui pela Barbie, por exemplo, o storytelling que teve, o marketing, a publicidade. Então, tudo é sobre contar histórias, né? Sim. Então, isso é incrível também. Não, o da Barbie foi sensacional, porque eu não vi o filme ainda, mas deu pra ver que não virou só um marketing, virou uma experiência. Cresceu, foi além do marketing, sabe? Você viu outras empresas terceiras por iniciativa própria delas, não necessariamente a empresa da Barbie procurando diretamente. Você viu outras empresas chegando neles e falando: a gente quer participar de campanhas de lançamento, a gente vai deixar o nosso restaurante todo rosa, marcas grandes. E às vezes foi iniciativa da empresa, querendo surfar daquele marketing junto, mas com isso criando realmente uma experiência única para quem vive aquilo. E criando esse boom que a gente viu de tanta gente indo de rosa pro cinema, o que eu acho legal como movimento cultural, sabe? E em paralelo outras pessoas às vezes criticando, né? Vai tudo de rosa? Fala, deixa. O nerd vai de Homem-Aranha no filme do Homem-Aranha, sabe? Deixa a mulher de rosa, não tem problema, sabe?
Todo mundo sai feliz no final das contas. Não quer ver? Vai na sala do lado ver Oppenheimer lá, que tá no cinema também, que também é bom. E pronto, tem para todo mundo, sabe? A interpretação de texto é tudo, né? Ler e saber interpretar, né? Isso Sim. salvaria o mundo de muita coisa. Exato, mas às vezes a gente seria essa situação para terceiros, né? É muito importante a escola botar esse conhecimento, é óbvio. Depende, boa parte da nossa vida, na fase escolar, a gente está mais na escola do que em casa. Mas eu aprendi a ler em casa com quadrinhos. Os pais que eu gostava comeram uma compra. Tinha uma coleção gigantesca de quadrinhos que eu já doei até. Mas eu peguei o gosto ali, de criança. Sabe? E acabei levando e usando isso para aprender cada vez mais. Me permitiu sair um pouquinho do lugar comum na forma que eu trabalho. Graças a Deus. Eu sei bem como é que é. Eu aprendi a caminhar com menos de um ano porque eu queria pegar um livro que o filho da minha madrinha tinha na época. Então, o vício por livros também é desde a infância. Mas agora vamos sair um pouquinho desse lado de produção de conteúdo para você contar para nós, Guga. Você trabalhou também na Automatic, que é o sonho de muitos, né? Trabalhar lá também, quem ama o WordPress. Como foi trabalhar auxiliando as outras pessoas a aproveitarem o máximo do SMS? Assim, tem alguns pontos nisso aí. Primeiro que para mim não era um sonho. Não era um sonho por não saber que era possível. Fazia ideia de como era trabalhar 100% remoto. Eu não fazia ideia de como era trabalhar 100% do tempo usando inglês, que não era a minha realidade. Eu aprendi inglês de curioso também com tecnologia. E cheguei até a fazer curso da adolescência, mas nada que me deu um conhecimento gigantesco. Eu terminei curso de inglês com 17 anos, fui trabalhar com inglês o tempo inteiro com 31. Eu já tinha esquecido quase tudo da parte gramatical e tal. Mas eu não tinha noção nenhuma de que podia ser... Eu não tinha noção nenhuma de que isso era possível, sabe? Até porque o único brasileiro que eu conhecia que estava na Automatic estava lá porque a Automatic comprou a empresa que ele já estava, sabe? Ele não se candidatou para a Automatic para entrar lá, né? Então eu não sabia nem de contratarem gente por aqui. E a gente vem na realidade nossa de mercado brasileiro que se você não vem de uma estrutura familiar anterior em que inglês era uma realidade, que você viajava para fora e tal, a gente tem meio que medo da usar o nosso inglês, sabe? Eu mesmo me sabotava. Foi um fato bem engraçado até porque eu conheci as pessoas da RH da Automatic num WordCamp, numa conferência de WordPress que teve aqui no Rio de Janeiro, porque eles enviaram uma palestra e palestraram no evento, e eu era o organizador principal, né? O evento tá meu nome na época, WordCamp de 2015, se eu não me engano. Eu organizei de 2014 a 2015. E vieram as duas gringas lá de fora, né? Palestrar. E como eu estava bem ocupado com muita coisa do evento, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o colega. Eu falei, amigo, olha só, vão vir duas pessoas de fora, recebe elas aí, trata bem, leva para jantar, se quiser conhecer a cidade, cuida deles. Porque seu inglês é muito melhor do que o meu. Foi a primeira coisa que eu pensei. Depois que eu falei, eu tenho tempo. Mas o meu medo primeiro era usar o inglês para me comunicar. Foi o primeiro ponto ali, né? E elas deram uma palestra no evento. Era uma pessoa mais jovem, da faixa de 30 anos, de Nova York, então era um sotaque que a gente já conhece, de filme, de cinema, né? Que é um sotaque, meio que um sotaque carioca nas novelas da Globo lá, porque Manuel Carlos, essa galera adorava falar de Leblon e áreas afins. E a outra já era do Novo México, mais velha, então com um sotaque um pouco mais carregado, mais diferente. Mas mesmo assim eu assisti a palestra e fiquei, caramba, eu entendi 80% do que falaram. O inglês não deve ser tão ruim assim. Já foi um primeiro quebra-gelo ali, né? E depois do evento, por acaso, uma delas veio falar comigo, já que eu era o organizador principal do evento, né? Cheguei a conversar com elas rapidamente durante o evento, naquela correria de organizar evento. E uma delas falou, Guga, inclusive a gente está com vaga aberta na equipe de suporte, vai ser candidata, você fala bem. Eu falei, putz, eu o tempo inteiro em inglês, escrevendo ainda, não vai poder ter nem um escorregãozinho? Não, não é pra mim, não. Eu não queria, não pensei em me candidatar no primeiro momento. Só que no bar pós-evento com os amigos, uns 3 vieram falar comigo. Pô, Guga, falaram de você, se candidata lá. Eu falei, pô, será? Pô, Guga, para e pensa um pouquinho. Você não conhece um brasileiro que tá lá? Que não convém falar nome, porque a gente não vai falar mal de ninguém, né? Óbvio, né? Você não conhece um brasileiro que tá lá? Eu falei, conheço. O inglês dele é maravilhoso? Eu falei, normal, regular, que nem o nosso. Pô, então por que você não consegue? Eu falei, né? Tô me sabotando, né?
Vou tentar. Tentei e passei de primeira. Aí eu falei, cara, não é um bicho de 7 cabeças assim. Até E a por ser gente uma sempre empresa... acha que não é capaz, né? Impressionante como isso acontece. Sim, mas é porque a gente vem numa cultura no Brasil de que quando pedem inglês, conhecimento de inglês, pedem mais avançado do que a empresa gringa me pedia. Então eu achava que, então não sei, né? Tem que ser tecnicamente perfeito, né? Às vezes empresas daqui do Brasil pedem num livro que parece que você tem que ter lido Shakespeare todo em inglês e saber expressões arcaicas, sabe? Pô, não é assim, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Então acabou que nesse primeiro momento eu tinha essa falta de confiança em mim mesmo. Acho que eu ouvia demais o que os outros falavam nessa questão e não acreditava tanto em mim, mas acabei conseguindo entrar. Quando eu entrei, foi uma realidade completamente diferente de vida. Primeiro que eu tinha uma empresinha pequena na época que só pagava as suas contas porque o Brasil vinha num momento financeiro bem complicado, ali em 2015. Foi quando começaram crises de mercado imobiliário, crise no governo Dilma aqui no Brasil, crise no mundo inteiro econômica. Apareceu a proposta de ganhar, de trabalhar lá, eu nem sabia quanto ia ganhar, mas em dólar já vai dar mais do que a merreca do que eu ganho, né? E era bem mais do que eu imaginava. Então acabou mudando um pouco o meu patamar financeiro. Eu não sabia o que era ter dinheiro, na verdade. Né? Eu não sabia gastar o dinheiro que eu ganhava. Não era tanto assim, mas eu ganhava muito pouco, na verdade, né? Eu nunca tinha ganho um salário muito maior do que aquilo, na verdade. Só que isso me ajudou a mudar um pouco o patamar de vida, em termos financeiros, e me ajudou a conhecer uma realidade de como é o trabalho remoto bem feito pelo mundo. Porque a Automeric sempre foi remota. Ela nasceu remota, sabe? Diferente de algumas empresas remotas por causa da pandemia. Quando veio a pandemia, eu já tinha experiência de 6 anos de trabalho remoto. 5, 6 anos. Então, para mim, já era normal, sabe? Mas lá comecei a entender o que é realmente um trabalho remoto, uma comunicação assíncrona, como lideram equipes, produzem o trabalho, reportam as coisas. Aquilo foi uma experiência fantástica, porque deu para ver por dentro como o maior serviço usado em WordPress no mundo funcionava. Não só ver, mas ajudar a acontecer, né? Porque eu estava na equipe de suporte, falando com gente do mundo inteiro ali no suporte, em alguns momentos respondendo e-mails, em alguns momentos em chat ao vivo. E o chat ao vivo era mais desafiador no começo, porque você fala com mais de uma pessoa ao mesmo tempo em inglês. Eu tive que pegar a agilidade de usar as expressões e de escrever corretamente rápido, né? Hoje em dia já tem algumas ferramentas de correção gramatical que já te ajudam a escrever bem melhor, né? Nesse caso. Deixo até a dica aqui, o Grammarly funciona muito bem. Uma ótima ferramenta para isso. E eu fui começando a entender o que era realmente o nível de conhecimento daquele tipo de público. Que quem usa o WordPress.com não sabe nem instalar o WordPress normalmente. Eles usam um painel para escrever conteúdo. É como se fosse usar um aplicativo na cabeça deles, sabe? Que cria o site, entre aspas. Não é o sistema fácil de instalar, fácil de personalizar. Não tinha tantas questões. Ao longo do tempo que eu estava lá, que a Automeric mudou um pouco o WordPress.com e começou a permitir instalar plugin, instalar tema. Aí já subiu um pouquinho essa régua e vieram usuários de um nível um pouco diferentes. Mas foi legal para entender realmente o que é o conhecimento das pessoas e o quanto é fácil e o quanto é difícil. Porque a maior parte do tempo eu trabalhei sozinho. Ou com programadores, de fato. Já falando diretamente com o cliente e eu fazendo, eu ensinando como ia ser usado. Quer dizer, eu personalizava algumas coisas se fosse preciso, né? Uhum. O WordPress.com era um WordPress puro, com alguns plugins pré-instalados, mas que só adicionava funcionalidade, você não sabia que era um plugin. E um monte de página pronto. Você escolhe um tema e o conteúdo sai ali. Só que foi um volume global, né? Então foi uma experiência de atender muita gente durante o período que eu estava lá, de começar a entender bem realmente o que era dificuldade do usuário, o que era bug do sistema, o que era tá legal, mas pode melhorar, e poder realmente falar com o programador, com gerência de projetos, sugerir funcionalidade nova, testar coisa nova antes de ir para público, para poder dar feedback e tentar melhorar antes de sair. Então foi uma experiência muito grande de entender um produto funcionando baseado no WordPress, um produto gigantesco, com milhões de produtores de conteúdos listados ali, usando ao mesmo tempo e tendo dificuldades completamente diferentes. Então foi uma experiência única. Tem também a parte negativa, entre aspas, é óbvio, porque nem tudo são flores, né? Eu costumo falar que é trabalho. É cansativo, é exaustivo. Por ser uma empresa desse tamanho, tão grande, o nível de exigência deles é muito alto, em alguns momentos talvez mais do que devia. Por ser uma empresa remota com muita gente, a empresa cresceu muito do momento que eu entrei até o momento que eu saí.
Eram 400 e poucas pessoas quando eu entrei, eram mais de 2.000 quando eu saí, sabe? Então, assim, deu para ver como a liderança foi mudando, como a empresa formava líderes remotos, como isso refletia para as equipes. Então, tinha alguns pontos aí que eu via que, pô, dava muito líder de equipe, você pegava modelos de gerenciamento completamente diferentes. Tinha questões pessoais que às vezes você se dava muito bem com um, às vezes o outro parecia que não ia tanto com a sua cara. Por questão de personalidade mesmo, sabe? Não porque, filho da mãe não trabalha bem. Nunca teve isso, graças a Deus. Mas são coisas que tem em todas as empresas, né? Só muda o nome e o endereço. Exato, em todo lugar. Às vezes tinha bug que eu achava simples e que levava um século para corrigir, sabe? E você ficava, pô, mas é muito fácil, por que não fizeram logo? Tem uma fila de coisa para fazer. Tem um pouco, talvez, de má priorização, mas também tem um monte de coisa para fazer. Não é esse defeito, sabe? Então, tinha coisa ali que muita coisa que agradava, mas pequenas que frustravam. E acabou que minha história se repetiu, né? Mais uma vez, no momento que eu pensava em sair da empresa, mudar de áreas e buscar outras coisas, teve um layoff lá também naquele ano, que um monte de gente foi demitida, eu saí naquele ano. Não foi Você é a pessoa esperado. Que mais foi demitida nos momentos certos que eu já conheci, Guga. Teve sorte. Eu não sei se é nos momentos certos, mas eu acho que eu sempre entendi que o trabalho é um ciclo, sabe? Como tudo no mundo é um ciclo, a vida é um ciclo, sabe? A empresa dos outros, às vezes outros investidores entram, outros gerentes entram, liderança muda, objetivos mudam. Às vezes se desalinham com o seu propósito de estar fazendo aquilo. Eu fiquei 5 anos lá. Meu propósito inicial, acho que o meu propósito continuou sendo o mesmo, mas a empresa foi mudando muito em muitos pontos. Eu comecei a ficar menos feliz com o modo que algumas coisas andavam. Então, nisso, eu já comecei a pensar qual vai ser o próximo voo nessa vida. De novo, não sei, porque agora que eu já vi como é que funciona algo gigantesco e que usar inglês é uma realidade para mim, eu posso buscar outro emprego fora. Como é que é buscar um emprego fora? Eu não busquei, por acaso apareceu no momento que eu estava preparado. Foi a aliança da sorte do preparo, né? O momento que apareceu a vaga na Autoeri. O buscar o próximo era iniciativa própria mesmo. Fique sem salário, vivendo só do que você construiu. Eu criei minhas economias para conseguir passar bastante tempo sem trabalho, se fosse preciso, é claro. E boa sorte, tente de novo. O que aconteceu nesse ano? Pandemia. Então ninguém contratava. Sabe? Mais um momento de mundo de mercado que eu não tinha o menor controle. E que naquele ano não deu para arranjar um emprego para empresa de fora. Naquele primeiro ano da pandemia, eu fiquei dando aula de marketing digital num curso do Sebrae. E acabou sendo uma experiência maravilhosa, porque eu ajudei a criar, de fato, o conteúdo do zero. Eu acabei sendo o coordenador do curso ali, sabe? Criando os slides, o conteúdo, de fato. Então foi mais uma experiência riquíssima. Eu pude ensinar empreendedor brasileiro que estava sem saber o que fazer a como usar a internet para vender. Acabei ajudando mais de 3.800 e pouco, se eu lembro o número correto, de empreendedores assim, pelo Brasil e interior da Bahia, interior de Minas Gerais, Nordeste, de áreas que não são a minha realidade. Eu sou do Rio de Janeiro, capital, sabe? Então foi muito legal para abrir mais a cabeça e entender que, cara, o Brasilzão é realmente... Algumas coisas eu já sabia de marketing, é óbvio, né? Mas a gente realmente abre a cabeça e vê. O Brasilzão é ouvir sertanejo, é não ter a praia perto, é ter internet devagar. É outra realidade, sabe? Uma curiosidade minha, como que é o WordPress, o mercado do WordPress fora do Brasil? Você que tem essa experiência. É bem grande, mas a gente está passando por mais um momento que empresas de tecnologia estão numa curva, às vezes, descendo um pouquinho. Não diria que elas estão diminuindo, mas eu acho que teve muita empolgação durante a pandemia, de todo mundo estar fazendo tudo online, e crescerem muitas equipes para cumprir a demanda. A pandemia já passou, as pessoas que não estão que não é a realidade delas só comprar online, voltaram a comprar no offline também. Então o volume de vendas no online diminuiu. Muita empresa teve que se readequar e diminuir suas equipes para, de novo, ficar na realidade financeira delas. Então, por isso, a gente estava vendo muito layoff pelo mercado. Às vezes é replanejamento, às vezes é que realmente fizeram besteira e vão ter que cortar para se readequar e não souberam planejar. Às vezes é pensado, às vezes não é. Claro. Mas mesmo passando isso, e digo isso porque eu acabei de ler mais cedo no Twitter, que 3 das maiores agências de desenvolvimento de sites WordPress do mundo reduziram suas equipes, por essas questões todas que a gente citou, né?
Vez ou outra, é claro, todo mercado tem seus problemas, seus altos e baixos, mas tem muita vaga de trabalho remota pelo mundo, muita empresa lá fora contratando gente, seja de onde for, para trabalhar do fuso horário local deles. Porque para empresa online isso é muito bom, cara. Uma empresa que tem clientes ao redor do mundo, por exemplo, é ótimo para eles que estão nos Estados Unidos que eu esteja no Brasil. O meu 9 horas da manhã é muito mais cedo do que 9 horas da manhã deles, sabe? Em São Francisco são 4 horas a menos, se eu não me engano. Ao mesmo tempo, o pessoal que está na Ásia está trabalhando de madrugada, no horário que a gente não está. Mas a gente também tem cliente lá, e aí? Vai fazer esperar dar 8 horas da manhã daqui? Para ele é 8 horas da noite. Ele não vai servir. Então tem muita empresa que atende a nível global, assim. Ela é ótimo, tem gente que fazer muitos fusos horários. E hoje em dia, até, como a gente já teve uma experiência maior de trabalho remoto, passado pandemia, que forçou muita empresa a ser remoto, mesmo sem saber fazer o remoto direito, a gente tem um mercado que já entende como ele funciona, e a gente tem um mercado que quem quer mais online já está saindo, já está avisando para voltar, e você já sabe que você não vai ter trabalho online ali. Então já não vão te enganar mais, né? Já é remoto, acabou, volta todo mundo. Você é de outro estado, vai ser demitido, não tem como ir, sabe? Mas tem muita vaga, tem vaga para tudo. Não se restringam a pensar que é só programador, por exemplo. Eu raramente escrevo de código onde eu trabalho, por exemplo. Escrevo porque eu sei. Às vezes é uma pergunta que é uma funcionalidade simples de fazer. Eu faço ali em 10 minutos. Ou até mesmo uso um chat GPT da vida para me auxiliar. Cria uma função que faz assim. Ele cria, eu confiro o teste. Nem sempre dá 100% perfeita, mas já economiza 50% do tempo, pelo menos. Né? Que volta para o ponto inicial que a gente está falando, né? Nem sempre vai ser perfeito, né? A gente tem que testar, tem que entender. Mas dá uma leve acelerada nesses processos. Mas eu vejo que tem vaga para trabalhar com desenvolvimento, tem vaga para trabalhar com marketing, tem vaga para trabalhar como suporte. Eu já vi vaga para redator. Aí vai exigir, lógico, um pouco mais de conhecimento de inglês, uma gramática, mas um pouco de nada, né? Mas nessa área de web eu já vi vaga para de tudo o que a gente conhece como vaga de trabalho para trabalho remoto, sabe? E por falar em trabalho remoto, você comentou que tu já estava há 6 anos quando começou a pandemia. Como foi a tua adaptação para trabalho remoto quando não se falava em trabalho remoto? Trabalho remoto não era algo comum como é hoje. Eu acho que no começo eu tive os problemas que todo mundo tem. O autogerenciamento, primeiro, porque aquela coisa de, pode trabalhar o horário que quiser. Beleza, eu sei disso, mas como eu já tinha 30 anos, já tinha alguma experiência de mercado, eu já sabia que tinha horários do que eu era mais produtivo, tinha horários que eu queria mais saber de trabalho, né? Me conheço. Eu não era mais o garoto de 18, 20 anos que virava madrugada programando. Eu já queria de noite dormir mais do que antes, né? Então, meu primeiro desafio foi ter uma rotina de horário perfeito de trabalho, um horário bem definido. Podendo de vez em quando variar, é óbvio, porque não é um CLT que eu tenho que estar sentado na cadeira do escritório. Mas eu demorei para me adaptar, 9 horas da manhã, começar a trabalhar. Você estava em casa, às vezes ia fazer um cafezinho, às vezes eu lavava a louça, às vezes eu acordava mais tarde, sabe? Então, o começo foi meio complicado. E o ano que eu comecei a trabalhar para a Automeric também foi o ano que eu me divorciei. E como eu tinha uma empresa, eu não aluguei outro apartamento. Eu voltei por uns tempos a morar com minha mãe. Eu tinha uma pessoa dentro de casa que não faz ideia do que é trabalhar remoto. Não é da cultura dela. Então, às vezes, veio do trabalho, batia na porta, pega não sei o que no alto pra mim, ou vinha já falando eu estava em reunião, sabe? Tiveram algumas adaptações que eu tinha falado, mãe, eu estou trabalhando, eu estou aqui no computador, mas é trabalho, tá? Eu estou falando com gente da empresa, é de reunião, bate. Olha na porta antes de sair abrindo falando, que às vezes eu estou falando e interrompe uma reunião toda, pago o mico, sabe? Então teve um trabalho de educar quem estava no meu entorno ali, minha mãe e irmã, que na época também tinha voltado a ficar um tempo naquele imóvel, a entender que o meu quarto agora é o meu espaço de trabalho, não estou vagabundeando ali, sabe? Não estou de bobeira mais ali. E para mim também demorou um pouco a entender, porque a televisão estava ali, o videogame estava ali. Entender que tinha que ter momentos certos para isso era um pouco diferente, né? Não era, daqui a pouco eu faço isso aqui, vou jogar um joguinho, porque minha cabeça cansou. No começo eu precisava da disciplina para pegar a rotina. Depois peguei a disciplina, consegui fazer direito e consegui ter rotina. Agora, em 2023, a gente está gravando isso, são 3 horas da tarde aqui, talvez eu estivesse jogando videogame. Porque eu não vou fazer mais nada do meu dia além de trabalhar.
não tenho nenhum compromisso de noite. Então, se eu quiser parar às 7 ao invés de parar às 6, eu posso jogar videogame depois do almoço. Não vai me atrapalhar, de fato. Porque hoje em dia eu tenho disciplina, de fato. No começo não tinha nenhuma. Acho que esse foi o principal ponto. Depois que eu já estava um tempo trabalhando lá, ganhando um pouco melhor, eu consegui voltar a morar sozinho, ter um espaço só meu, ter um quarto que é só um ambiente de trabalho, separado do quarto do realidade do meu imóvel naquela época, que é a realidade daqui também. Quem estiver vendo o vídeo vai ver que eu estou num quarto, apesar de ter um armário. Esse quarto é meu quarto de trabalho. Eu só entro aqui para trabalhar. Se eu não estou trabalhando, eu não estou dentro desse quarto, a porta está fechada. Eu não venho aqui. De hipótese alguma. Quer dizer, venho para pegar um livro, às vezes, alguma coisa assim. Mas eu só uso esse quarto para trabalho. Então, na minha cabeça, eu tenho um escritório. Eu não tenho gente do meu lado, mas eu tenho um escritório. Então, facilita muito a minha forma de pensar, de me organizar, de produzir. E fora que tendo um escritório que é seu de fato, você tem a mesa que você quer, a cadeira do jeito que você quer, na altura que você quer, a temperatura que você quiser. Não tem briga porque o ar-condicionado está quente, está frio. Ou uma cadeira que você é novo na empresa, foi a que sobrou, sabe? Aí você pega aquela que tá meio bamba. Às vezes acontece esse tipo de coisa que não é agradável, sabe? Tá computador velho que atrapalha a produção. Eu pude montar as coisas do jeito que eu realmente queria. E as coisas estando organizadas da forma que eu quero, que eu queria realmente, me dá prazer em vir para esse quarto e falar, hora de trabalhar, vamos lá. Em 90% dos dias, pelo menos. Às vezes a gente tá meio de saco cheio, o que é normal do ser humano, né? E aí, Guga, também quando se fala de WordPress e trabalho remoto, tudo isso, tem a parte do voluntariado. Como foi conciliar mais esse lado do Guga? Esse lado já existia, na verdade. Esse lado, eu acho que foi um pouco mais fácil, porque eu sempre fui voluntário de vários projetos que ajudam outras causas, sabe? Eu vim de uma família que não era uma família rica, pelo contrário. Eu nasci no centro do Rio de Janeiro, minha família tinha acabado de conseguir sair da favela e ir para o centro, sair da favela e ir para o asfalto, né? E meu pai tinha alguns familiares que moravam em favela aqui no Rio de Janeiro. Então eu acabei vindo de uma estrutura familiar bem pobre. Acho que é uma realidade da maioria do brasileiro, né? Que não nasce em berço de ouro, né? E com isso não foi tão fácil começar não foi tão fácil começar a ter tempo para outras coisas, porque no começo da minha adolescência, não estar na escola, fazer bico para ter dinheiro. Senão não tinha dinheiro para ir no McDonald's, sabe? Que nem era tão caro assim na época, né? Mas não tinha. E era uma realidade de escola, às vezes, ver vários amiguinhos indo pro McDonald's, eu ia comprar um suco na lojinha ali do lado, salgado, que era mais barato. Então esse ponto não foi tão fácil no começo ali. Estudei em escola pública e tal. Mas chegou num ponto que você vai vendo o mundo, vai vendo questões de não só políticas, como as pessoas pensam em ajudar as outras que estão num nível um pouco mais baixo de econômico, né? Eu descobri vários projetos sociais e voluntários aqui pelo Rio de Janeiro e eu comecei a entrar em alguns e já fazia trabalho voluntário há algum tempo. Por exemplo, eu participo da campanha do Mac Dia Feliz há uns 15 anos. Então eu estou sempre lá voluntário nas lojas no dia do Mac Dia Feliz, mas em várias das edições eu estava com as pessoas que organizavam como conseguir voluntário, pensar nas atrações. Então eu já tinha uma experiência muito boa daquelas pessoas, de ter convivido com aquelas pessoas, e visto dedicar meu tempo para ajudar os outros, aprendi muita coisa junto. A minha principal motivação de criar o Tudo para WordPress foi eu aprender. A partir do momento que eu aprendo, compartilho e me fazem uma pergunta, eu tenho outra pergunta para responder, porque eu sou curioso, e eu aprendi mais alguma coisa. Então foi meio que entender que não é de graça, de fato, sabe? É primeiro dar do que receber. Porque você sempre recebe alguma coisa de fato. Quando esse movimento de eu aprender o WordPress, de eu estudar o WordPress, criar meu site e tudo, em algum momento eu ouvi falar dos meetups de WordPress e vi que teve um evento em Curitiba. Falei, pô, legal, WordCamp Curitiba, mas é longe, não tem dinheiro, não vai dar para ir. Quando tem um WordCamp em São Paulo, que se chama WordCamp Brasil até na época, o fundador do WordPress veio no evento, o Matt Mullenweg. Nessa época o Tudo para WordPress já estava um pouquinho maior e tinha parceria com uma empresa de hospedagem para não pagar o custo de hospedagem, pelo menos, né? Que para mim já era um grande avanço, né? Não ter custo com o site. Eu tinha uma parceria com a Hostnet na época. Como surgiu esse evento? E o evento era num sábado, porque no domingo ia ter um outro evento no mesmo lugar, aí conseguiram espaço para fazer. A Hostnet patrocinava o evento que já ia ter. Entrou uma patrocinadora do WordCamp Brasil,
Isso foi 2008 ou 2009, não lembro. Acho que 2009, se eu não me engano. E, por acaso, o dono da Hostnet, já tinha algum contato, que também é aqui do Rio de Janeiro, né? Ele comentou, Guga, vai ter um evento em São Paulo, não sei o que, o fundador do WordPress vai vir. A gente tá com os ingressos, quer ir? Falei, vou, me dá um ingresso, vou. Ele me deu um ingresso. Eu não sabia porque eu ia, né? Tinha dinheiro pra pagar quase nada, né? Eu fui de ônibus de madrugada, tinha o evento, na outra madrugada eu voltei de ônibus aqui pro Rio, que é uma viagem rápida, 6 horas de ônibus. De madrugada você dorme ali, tá de boa, né? Então, fui de ônibus pro primeiro evento e vi que era algo organizado 100% por voluntários. Aí eu falei, pô, legal, tem um mercado. Conhecia um ou outro nome lá web, pelos fóruns até, pelo fórum de WordPress. Mas eu vi que tinha muito mais gente envolvida com aquilo do que só aqueles avatarezinhos de fórum ou de comentário, sabe? E comecei a ver, caramba, legal, tem mercado no Brasil disso também. Não é só o freelazinho usando para fazer site. Tem empresa patrocinando, tem gente palestrando que realmente é da área, que entende bastante de alguns tópicos. Teve um programador que era de uma empresa na época mostrando um case legal que eles fizeram com o WordPress. E eu vendo, caramba, já estão usando meio fora da caixa, já tem algo maior. Isso no WordPress bem rudimentar em relação ao que é hoje, né? Aquilo me motivou a, caramba, legal, vou criar um meetup no Rio de Janeiro, então. Falei com um amigo meu que era designer, que me ajudou em algumas coisas de tudo para WordPress. Chamei o programador que me ajudou a criar tudo para WordPress para dar palestra no primeiro evento. E divulgando pelas redes sociais começou a ter algum movimento. E nasceu dali Meetup do Rio de Janeiro, que existiram de 2008, 2009 até o começo da pandemia, continua existindo. Pós-pandemia, muita coisa não tá meio pausada ou acabou. Não sei como é que tá, porque eu já não estou mais à frente do evento em si, né? Chegou num ponto que quando eu entrei para a Automérica, eu falei com o pessoal da organização que eu não achava correto, eu não achava ético eu trabalhar na empresa, eu fazer o evento e falar que é voluntário. Não, desculpa. Eu tô dentro da marca agora, como é que é voluntário, de fato? E eu capitaneando, eu aparecendo, eu falando, não. Pega o holofote você. Minha experiência de voluntariado me mostrava que eu não tinha que montar o palco para eu mesmo subir, sabe? Porque eu já vi eventos pelo Brasil fazendo, mesmo sendo voluntário, eu acho bem errado. Mas eu acho errado, eu não estou falando que é errado para todo mundo, sabe? Ou que é a verdade absoluta. É uma opinião pessoal, que não tem que moldar o julgamento de tudo que estão fazendo, né? Digo não para criar demérito, né? A gente tem que julgar com isenção, esse tipo de coisa, né? Mas dali eu acabei me afastando um pouco da organização, mas veio a pandemia, já não sei como é que vai, se vai continuar ou não, né? E aí, tu participou de Meetup, participou de WordCamp, trabalhando na Automeric. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar o episódio sobre o Gutenberg. Como que você vê a evolução do WordPress nesses 20 anos? Vejo de uma forma positiva, mas vejo que a forma que escolheram para fazer essa migração foi bem problemática. Eu estava na Automérica nessa época, então eu vi muita coisa. Eu sei de coisas que eu não posso falar até, porque eram coisas internas da empresa. Porque a gente falava muito de mercado, como estavam acontecendo as coisas. Mas falando de um todo, sem falar de nada confidencial. Não que o contrato não permita, mas eu não acho ético mesmo a gente levantar alguns pontos que eram internos no momento, né? Que eram opiniões internas, na verdade. Não era o Matt falando, né? Não era o fundador do WordPress falando de fato. Era o burburinho interno que a gente observava. Mas eu vejo que a ideia foi boa, porque o painel do WordPress está bem defasado até hoje. Para ser bem sincero. Aquela estrutura de um monte de coisa na barra lateral já deve contra vários outros estudos de usabilidade, várias outras ferramentas, que a gente vê um design, uma usabilidade diferente. Então o WordPress já estava meio parado no tempo, aquele painel. E chegou num ponto que cada vez mais gente começou a usar no mundo, e o WordPress é usado em profusão no mundo, sabe? Tem uma pesquisa de uma empresa até da W3Techs que mostra dos primeiros 10 milhões de sites no mundo, segundo um ranking lá, quantos usam WordPress, quantos usam qual sistema em si. E a maioria sempre foi WordPress, até hoje é. Então o WordPress chegou numa escala gigantesca de muita gente usando de fato e ficando bem fácil de ver os pontos positivos e negativos, né? Em paralelo, surgiram outras ferramentas com usabilidade diferente das ferramentas que surgiram no começo do século, como o Wix, que é muito falado, que todo mundo que usa o Wix é fácil de usar esse painel. E muita gente acabou usando aquela ferramenta, mesmo que tecnicamente o Wix fosse bem ruim naquele período. Mas SEO para site Wix era esquece naquele período. Não vai funcionar. Ele tinha uma gambiarrona técnica que o site era horrível. Já melhorou muito, graças a Deus. Não é mais aquela porcaria que era no começo.
Mas eu acho que esse movimento de surgirem plataformas com usabilidade diferente, com mais facilidade, fizeram a galera do WordPress ver, a gente se moderniza, a gente vai ficar para trás. Porque já não cresce mais como crescia antes, outras ferramentas estão crescendo muito, a gente tem depoimento de fato, não só dos clientes das empresas que atuam no mercado, mas os usuários que criam, de fato, e participam num fórum, os programadores que têm problema, nos eventos que rolam, se a gente olhar os temas que estão rolando, dá para ver que o mercado critica muita coisa. Então, o movimento de criar um painel diferente, com mais fluidez, com uso mais fácil, eu achei ótimo. Eu só acho que empurraram o Gutenberg cedo demais. Ele ainda era muito verde, ele ainda tinha muito problema, ainda era muito ruim, às vezes, colocar o mouse em cima de um elemento em si, tinham dois elementos próximos ali, ele ficava meio bugado, né? Ficava selecionando os dois ali, né? Você não sabia o que fazer. Então tinha os errinhos de usabilidade que deixavam ruim de usar, de fato. Naquela versão 0.1 lá que lançaram, né? Depois que saiu do beta, né? E lançaram no momento que quem queria uma interface diferente já usava plugins que davam interfaces diferentes. O Divi já tinha o criador dele, o Elementor já estava mais difundido no mercado e sendo mais fácil de usar. Então as pessoas começaram a comparar o Page Builder desses plugins com o Gutenberg, que era um recém-nascido e tinha muito problema. Automaticamente você rejeita. O plugin que já existe é melhor do que esse treco aí. Por que eu vou usar esse treco aí? Não quero. Como é que desativa? Foi o primeiro movimento de todo mundo. Desativar o Gutenberg. Editor de blocos agora, como a gente chama, né? Gutenberg era o nome do projeto técnico daquela criação. Mas teve um movimento muito grande de boicote ao Gutenberg. Com toda razão. Lançaram algo muito verde. Então tem gente até hoje que fala, eu não gosto. Mas pra mim é que quando eu era criança e falava que não gostava de cenoura. Eu não sou mais a mesma pessoa de quase 40 anos atrás. Se eu comer de novo às vezes eu vou gostar, porque minhas percepções de mundo já mudaram, né? Então eu vejo que tem muita rejeição desse momento inicial do Gutenberg. Até hoje eu vejo gente rejeitando. Mas também não tentou fazer de novo. Não tentou usar de novo. E já está tão acostumado com o formato dele, que o formato dele é fácil. E quando é fácil, parece que é o ideal. Porque para mim é fácil. Só que a performance num site feito com Gutenberg já é melhor do que um site feito com Elementor. Você não tem que instalar um monte de plugin. Instala às vezes plugin com blocos. Não um plugin para gerar uma interface de edição, para criar página, que faz diferente do que o sistema faz. Aí tem que tecnicamente fazer as gambiarrinhas para funcionar. Tá vendo que tem muito mais passos para fazer funcionar do que a forma canônica do sistema ali, da forma realmente original? Então assim, hoje já dá para fazer site muito leve, muito funcional, usando o editor de blocos. Está evoluindo cada vez mais, graças a Deus. Espero que só evolua, só melhore. Mas a gente já está num ponto que agora é bom de usar. No começo nem eu gostava de usar. Tinha que dar suporte para um negócio que mal documentaram, que mal fizeram direito, sabe? Que está cheio de bug. Imagina a experiência de alguém que presta suporte para quem está usando algo ruim. Foi péssima a minha experiência inicial. Só que eu sempre falava no mercado, entendam que é algo muito virgem, algo muito novo, muito cru ainda. A primeira versão, sim, é uma porcaria, a primeira versão. Vamos ver como evolui. E é algo que tende a melhorar também, né? E vai adaptando conforme o usuário tá também reportando os problemas. E eles têm investido, né? Agora vem a mais uma nova versão e já vem mais novidades também para o Gutenberg. Sim, tem evoluído bem. Já tem o Site Editor, né? O editor de site. Que é você criar o site inteiro usando a base que o Gutenberg criou, né? Usar bloco para criar o cabeçalho, usar bloco para criar o rodapé. Já evoluiu a esse ponto. É lógico que alguns temas antigos que a gente já está acostumado a usar ainda não dão suporte total a isso. Mas para quem quiser testar hoje em dia, cara, instala um servidor local na sua máquina. Tem vários aplicativos simples de usar hoje em dia. Eu uso o LocalWP. Você instala um aplicativo e fala, eu quero criar um WordPress com esse nome e pronto. Você tem um WordPress no seu computador. Instala ele e testa o tema padrão novo do WordPress 2023. Você vai ter a experiência do que é o editor novo, o editor de site novo, com um tema que já dá suporte total. Aí você consegue entender se é uma evolução legal porque você está acostumado ou não, para onde está indo, se vale a pena, às vezes, por performance, por facilidade que o cliente vai usar, não sei, pelas coisas que sejam inerentes ao seu projeto, pode valer a pena você ver se vale a pena já começar a aprender logo ou esperar amadurecer um pouco mais. Ou pelo menos testar inicialmente para ter sua opinião de fato, né? Não é falaram que está ruim. Deixa eu ver o que eu acho.
É isso, Guga. A gente já está quase em 1 hora de bate-papo e como você tem muita experiência, eu queria que você deixasse uma dica para quem talvez queira trabalhar com WordPress, para quem queira produzir conteúdo ou até mesmo ser um voluntário no WordCamp. Qual é essa dica aí para quem quer começar? Assim, sobre o tempo, se deixar, eu falo 2 horas, gente. Se deixar, eu falo pra caramba. Foi uma característica minha que eu vi que valia a pena mudar para a área de suporte quando eu vi a vaga na Automeric. Apesar da parte técnica, eu via que eu era muito mais comunicacional do que a grande maioria dos programadores que eu trabalhava, sabe? Então eu fui aos poucos migrando para gerência, para tratar direto com algumas coisas com o usuário. E hoje em dia eu fico no meio do caminho um pouco, né? Hoje em dia eu sou o technical liaison da empresa. Eu entendo o que eu entendo como o produto funciona, como o cliente está usando, converso com o gerente, participo da reunião semanal do gerente de projeto. Então eu estou suporte, mas fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, no final das contas, né? Eu crio conteúdo para o nosso blog lá, para documentar como faz algumas coisas. Porque o cliente vive perguntando, bota no site, facilita. Também é uma forma boa de pensar em conteúdo e SEO, né? Atender a necessidade daquele público, ajuda a gerar venda. Mas assim, para quem usa muito o WordPress hoje, acho que o primeiro ponto que eu posso falar, até baseado no que a gente falou da edição nova, de toda ferramenta que vai mudando, é ter a mente aberta. A gente, como ser humano, costuma criar alguns vícios e achar que aquilo é a verdade absoluta. Então ainda tem muita gente no mercado que começou há muito tempo atrás a usar um tema específico, que já tinha um editor. Por exemplo, um bem difundido, o Avada. O Avada é um dos temas mais vendidos no mercado WordPress. Ele tem um editor de conteúdo próprio dele. Eles criaram algo tipo um Elementor também. Tem gente que só sabe usar aquilo. O que eu falo muito com quem só usa uma ferramenta em si é que eu brinco muito que o fazedor de miojo não é mestre cuca. Ele mata a fome, ele tem o seu valor, mas ele não é o especialista. É ruim isso? Não, tem muita gente que vai comer o miojo e matar a fome. Mas você tem que saber que você é o fazedor de miojo. Você se contenta em ser o fazedor de miojo? Se você se contenta, tudo certo. Não tem problema nenhum. Às vezes eu vejo que a experiência de algumas pessoas no WordPress está limitada a algumas ferramentas do WordPress, não ao WordPress. Então vale a pena você olhar fora. Será que não seria mais produtivo para essa pessoa usar o Elementor? Várias outras empresas usam. Vários outros projetos usam. Ou ela vai se limitar a ser a Avada Editor da vida? Ela não sabe trabalhar com WordPress. Vai arranjar outro trabalho pode ser difícil. Então acho que vale a pena você entender como todo funciona. Eu uso o editor de blocos no meu site. Até uso um tema que a empresa que eu trabalho criou, o Cadence. O pessoal lá da Liquid Web tem vários plugins e o Cadence é o tema principal que a gente cria lá. Foi ele que me fez ver que, caramba, dá para criar muita coisa boa para o editor de blocos. Mas os clientes que eu atendo, já que eu trabalho no suporte, dois dos clientes que eu conversei hoje, um estava usando Elementor, o outro estava usando Avada. Eu tenho que saber como eles funcionam basicamente. Como é que eu edito e coloco um shortcode não sei onde? Tem plugin que só dá o shortcode, por exemplo. Eu tenho que saber onde é que eu clico para ver, colocaram o nosso shortcode certo, pelo menos. Então, assim, independente da área que você trabalha dentro de WordPress, seja conteúdo, marketing, desenvolvimento, gerência de projeto, tenta entender o todo, tenta abrir sua mente, entender o que ele é, o que ele provê, o que mais está em cima. Porque o WordPress acaba sendo uma árvore gigantesca, né? Com várias ramificações, né? Se você sabe só uma pontinha de um raminho, você não conhece a árvore inteira. Então, entenda o que é o WordPress de fato, entenda o que é o plugin, e quando é bom, quando é ruim, quando precisa, quando não precisa, sabe? Eu acho que você entender um pouco o todo faz ter argumento para conversar sobre tudo, primeira coisa. Isso te ajuda a mostrar que você realmente tem conhecimento sobre a coisa. Você não fica limitado a falar só de uma coisa. Acho que é o principal ponto que a gente tem que pensar hoje em dia. E claro, se você quiser pensar em mercado internacional, que para mim veio totalmente por acaso, mas que hoje é uma realidade que a gente vê que é possível, por experiência do mundo, por pandemia que modificou o mercado, muitas empresas já têm realmente entendido que o remoto não diria para sempre, mas é o futuro que elas querem adotar. Inglês é essencial, não tem jeito. Como eu falei brincando lá no começo, a gente deu azar de falar português, entre aspas, né? Todo o resto do mundo tem uma educação em inglês, seja primária ou segunda língua, bem mais forte do que o Brasil. Lógico, falando dos países desenvolvidos, né? Tem muito país menos desenvolvido do que a gente aqui no Brasil. Mas estuda inglês. Você não tem que ser Se você não vai ser redator, é óbvio. Você não tem que ser a pessoa que sabe escrever tudo perfeitamente. Dependendo do que você vai fazer, você tem que ter uma capacidade comunicacional boa.
falar, saber se expressar, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de levantar o dedo. O que eu às vezes faço em reunião, levar o dedo e falar, fala, Guga. Eu falei, eu entendi isso aí um pouco diferente. Eu achei que era assim, assim, assim. É isso? Não foi isso que a gente perguntou? Porque às vezes é. Mas a gente tá, não vou falar não, sabem mais do que eu, é a língua deles. Sabe? Mas inteligência você tem. A gente parte de um ponto até diferente quando chega nesse ponto. A gente passa a falar 2 línguas. Você vira bilíngue. Tem muita gente que trabalha em inglês, só fala inglês e acabou. Tá vendo que você tem mais capacidade do que algumas outras pessoas que não tentaram aprender a tua língua? O americano médio só fala inglês. Se eu falo inglês e português, se eu quiser aprender espanhol, eu consigo aprender. Eu ia dizer que a gente é quase trilíngue já, né? Porque o espanhol tá muito vivo, né? Tá muito perto da nossa língua. Tem uma gramática nova a aprender. Não é falar portunhol, é óbvio, né? Como a gente fala brincando. É realmente uma outra língua. Mas é a mesma base semântica ali, já que veio latim, né? E aí traz até outras línguas, às vezes. Francês, italiano. Tem outras línguas que vieram do latim que você vai ter uma facilidade grande de aprender. Mas a língua que o mundo mais fala, tirando o chinês, que tem muito, mas é só na China, basicamente, é o inglês. Então, cara, aprende inglês. Só para buscar trabalho. Mas para você também consumir conteúdo que não é só o conteúdo daqui. Quando você trabalha na área técnica, que área técnica, e não sabe inglês, você depende de alguém entender, interpretar e te passar a interpretação dela. Você já está desatualizado. Um monte de gente já sabe antes de você. Você passa, às vezes, a interpretar baseado em interpretação alheia. É a melhor? Às vezes não é exatamente o que você faria estudando sozinho, sabe? Então é bom também você consumir conteúdo. Eu acho que minha mente mais abriu quando eu comecei a realmente, quando eu criava conteúdo no WordPress, eu comecei a ver a dimensão disso. Eu criei um cadastro num feed RSS da vida, na época era o Google Reader, né? Agora ele já não existe mais, mas tem o Feedly, tem vários outros. Eu criei uma conta na época do Google Reader, e essa RSS, o RSS, todos os sites grandes que falavam de WordPress. Assim, todos. Os que realmente eram conhecidos, eu assinava. Tinha uns 40 sites ali. No dia que eu não sabia o que escrever, dava só o título das matérias. Eu nem lia as matérias todas, porque não dava tempo. Caraca, esse assunto aqui é legal. Pronto, já tem um assunto. E me fazia pensar em coisas que não tinham chegado aqui em termos de discussão maior, né? Porque a discussão aqui era minúscula, né? Então, assim, consumir o conteúdo na fonte te faz estar mais atualizado do que espera isso ser digerido, deglutido e repassado, sabe? Isso em todas as áreas. Comentei que às vezes eu paro para ler estudo científico de alguma coisa. Um falou bom, outro falou mal. Deixa eu ler o que eu acho. Né? Tem capacidade, poder cognitivo para entender. Por ter estudado inglês, eu consigo ler porque eles estão em inglês, né? Se você não souber inglês, o nutricionista que não sabe inglês também não vai conseguir fazer realmente uma interpretação isenta e dele. Ele vai falar baseado no que ele falou. Mas hoje também não saber não é uma desculpa também, né? Porque a gente tem inúmeras ferramentas que podem nos ajudar ali na tradução, se você não entende algum termo, alguma coisa. Acho que o básico para começar já funciona. Hoje em dia é tão gostoso estudar língua. Eu ainda paro para estudar um pouco de vez em quando. Mas assim, na época que eu realmente comecei a estudar inglês, era a internet de escada, só tinha fórum conteúdo em inglês, então não tinha muito jeito. Não tinha celular, não tinha tradutor online. Falando de anos 90, né? Começou a surgir celular, mas não tinha aplicativo como tem hoje, né? Era ligação e SMS. Mas era se virar, era aprender lendo livro e com um dicionáriozinho do lado. Não tinha expressão idiomática. Mas sabe que eu sinto saudade de estar ali, né? Você traduzia alguma coisa com o dicionário do lado, era uma emoção tão grande quando terminava. Eu acho que fixava melhor o conhecimento, porque eu tinha que tomar iniciativa, não chegava tão fácil na minha mão. Eu fazia 50 coisas num dia só. Eu tinha um poder menor, é lógico, uma velocidade menor para fazer essas coisas, mas eu ia assimilando pouquinho a pouquinho, todo dia, sabe? Então, facilitou muito o meu aprendizado. E ter consumido muito conteúdo em fórum, em coisas assim de fora, começaram a me ver expressões que o americano às vezes usava, que a gente não usa aqui. Expressão idiomática mesmo, gíria, coisa assim, sabe? Aí só chegar nesse nível só realmente indo onde eles estão falando, né? Um livro não vai ter gíria, não vai ter expressões assim mais populares, né? Não vai ter um meme para você ver, entender. Você consegue realmente, depois de um tempo, entendendo inglês e consumindo conteúdo de fora, às vezes estarem os gringos de uma empresa que você está trabalhando falando de algo que acontece, entender o que é. E participar e falar alguma coisa. Digo no dia a dia mesmo, não necessariamente trabalho, sabe? Tem um papo ali, como aquele papo do cafezinho no escritório.
Eu tenho muito isso com o pessoal da empresa, embora seja remoto, sabe? O que faz o remoto ficar mais legal também, não é algo que eu não vejo ninguém. Quase todo dia eu vejo alguém da empresa. Às vezes a gente abre chamada remota assim e fica trabalhando junto. Pô, peguei um ticket aqui de não sei o quê. Já viu isso? Já resolveu isso? Ah, já, peraí, deixa eu ver. Ah, eu fiz assim, é isso? Não é? Você vai batendo, papo. E acaba o ticket, manda um meme, manda um vídeo, manda um TikTok, o que for, sabe? Tem a experiência, a gente acaba tendo a experiência do bate-papo também. E acaba que tu também trabalha com outras culturas, né? Porque apesar de dividir o mesmo idioma que é o inglês, você vai conversar com pessoas que trabalham na China, que tá na Itália, na Alemanha, em Portugal, né? Tem uma variação muito grande de cultura. Uma das coisas que eu acho mais legal no trabalho remoto em empresas nessa escala é falar inglês com quem também tem o inglês como segunda língua. Porque a gente tem o inglês como segunda língua nesse caso, né? Não é nossa língua nativa. Mas eu acho legal, porque você vê culturas completamente diferentes. Na empresa que eu trabalho, a gente tem no Slack um canal que é para papo furado. Tem outro canal que é só para quem é músico. E eu toco alguns instrumentos de percussão e canto também. Mas a gente fica falando de cultura naquele bate-papo. Mandaram vídeos, às vezes, de música das Filipinas. Falei, caraca, é bom. É bom, é rock bem tocado, bem feito. Eu não fazia ideia que tocava um rock bem feito. Já ouviu um aqui brasileiro? Ele não. Aí mandei alguns brasileiros para eles. Falei, pô, mas é bom também. Você vai aprendendo cada vez mais, sabe? É muito legal. A gente vê aqui pela IOG, porque a IOG, apesar de hoje só ter funcionários que residem no Brasil, mas no modelo home office, tem gente que é de Minas, que é do Nordeste, que é do Norte, então a gente vê o quão o Brasil tem várias culturas, só mudando de, talvez, assim, 200 quilômetros de diferença, assim, às vezes nem é fora do mesmo estado, isso é incrível. Sim, o Brasil é um continente, né, gente? O Brasil é gigantesco. Cada região do Brasil podia ser um país fácil. É até legal, às vezes, o pessoal que não tem noção. Né? É até legal, às vezes, o pessoal que não tem noção do tamanho do Brasil pesquisar quais países da Europa caberiam dentro do Brasil. Tem um mapa na internet. Cara, é genial. O Rio de Janeiro é do tamanho da Dinamarca. Eu falei, caraca, um país inteiro é do tamanho do meu estado só. É impressionante. Eu passei um mês em Portugal e tem 10 mil pessoas lá. Depois isso não é nada. São Paulo deve ter muito mais já, o estado de São Paulo, pô. Rio de Janeiro já deve ter quase isso olhando o estado inteiro, não sei o número exato, sabe? Cara, a gente é um país riquíssimo de cultura. Riquíssimo. E foi algo. A experiência que eu tive dando aula de marketing digital, primeiro presencial, depois online, que foi até um ponto que eu não citei, o curso de marketing digital que eu fiz na época, a Infinet, eu passei a ser professor deles um ano depois. Eu fiquei 5 anos dando aula de SEO lá. E até no período que eu estava lá, eu ganhei um desafio de SEO que teve no Brasil. Mas foi legal para ver, primeiro, diferentes culturas do Rio de Janeiro. Porque eu era Rio de Janeiro capital, eu moro a 3, 4 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Bem perto, moro na Zona Norte, mas é bem perto da região que eu conheço de ver na televisão, de praia, Cristo Redentor, tal. Cristo Redentor fica no meu bairro, inclusive, né? Então, eu vivo numa área bem central, de fato, no Rio de Janeiro. Mas às vezes vinha o pessoal do subúrbio ou de outra cidadezinha para fazer curso no sábado. E eu adorava conversar e entender essa diferença. Depois com o Meetup, indo nos eventos fora do Rio, World Campus por aí. Acho que eu fui em quase todos os World Campus que tiveram. 80% pelo menos. Ia conhecendo mais culturas, depois fora do mundo, sabe? Fora do Brasil. É um papo que eu já tive com o pessoal lá da empresa. Eu falo, cara, quando eu falo Brasil, eu tô falando Sudeste e Rio de Janeiro. Se eu for para São Paulo, já é diferente. É você ir para outro país aí. A gente tem uma cultura riquíssima, riquíssima, riquíssima. Mas é isso, Guga. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria muito agradecer você, a Sandra, que participou desse episódio aqui junto com a gente. E foi uma honra saber mais da tua história, de tudo que tu contribuiu para a história do WordPress e ajudou tantas pessoas. História não falta na minha vida. Parar para contar tudo. Teve prédio que caiu. Não, mas ó, fica o convite para a gente fazer outros episódios com temas assim um pouquinho mais nichados para você poder falar mais sobre um assunto só. Eu falo, feliz. Adoro participar e ajudar as pessoas a... Não só ajudar as pessoas a aprenderem mais, né? A gente aprende coisas falando e vendo como o público reage, né? Acho que esse compartilhamento é essencial na vida. E nesse meio que a gente trabalha, que é um projeto open source, mais ainda, sabe? A nossa voz é ouvida para influenciar como as coisas funcionam. Se a gente souber onde as pessoas conversam, saber ouvi-las e conversar, claro.
É isso, então o YogiCast chegou ao fim. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se estiver ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, clique em nos seguir. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!